Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E como o título já diz, cansei de criar conteúdo sobre maternidade para as minhas redes sociais. Talvez pode ser um assunto um pouco polêmico para alguns, para outros nem tanto. Mas eu crio conteúdo desde 2018 e 80% do meu conteúdo é sobre maternidade. O meu primeiro filho nasceu em 2016, então em 2018 eu comecei a criar conteúdo, a mostrar ele nas redes sociais, principalmente no Instagram. Fiz algumas publis, algumas parcerias. Minha primeira parceria foi com uma marca famosa. Nós ganhamos fralda, lenço, brinquedos. E assim, foi o auge para mim naquele momento. E aí eu continuei criando conteúdo. Em 2019 eu tive meu segundo filho e continuei criando conteúdos também. Fizemos uma viagem com tudo pago pela marca, inclusive uma marca de fralda também. E logo a pandemia, eu comecei a sentir essa necessidade de parar, mas continuei. O meu segundo filho foi diagnosticado com autismo. Então, assim, eu tenho uma maternidade hoje solo e atípica, que é o combo perfeito para criação de conteúdo, para viralização. E eu comecei, de fato, a criar conteúdo sobre isso para mães solos, para mãe atípica. E não conseguia, eu falava, e na minha cabeça, não sei se aquilo seria algo que eu queria trazer para as pessoas. Por mais que era uma dor que muitas mães sentem, não sentia vontade de falar sobre aquele assunto, ok? Pausei e mudei para um outro assunto que também envolvia maternidade, mas não tinha nada a ver com autismo, que chegou com o tempo que eu cansei, e aquilo foi criando, e tem aquelas mães que também estão vivendo a mesma coisa que eu, e que parece que é um sofrimento que a gente vive eterno, sabe? Por mais que no fundo a gente sabe que não é, que a gente dá força para uma outra, a outra dá uma força pra gente, seja com uma palavra, um ensinamento, enfim, todo mundo tem algo para ensinar. Porém, falando de autismo, eu me sentia muito repetitiva, tá? Porque não é algo que vai passar. Então vai ser para a vida inteira aquilo. A criança ela se desenvolve muito bem, inclusive o meu se desenvolveu muito bem. Daria aí um leque de conteúdo gigantesco sobre isso, mas ficava muito repetitivo, muito aquilo, muito... Parei, falei, não quero falar sobre isso. Voltei e falei sobre outros assuntos. Agora em 2026 eu mudei para falar sobre emagrecimento, que eu perdi 10 quilos, fazendo dieta, nada muito mirabolante. Depois eu posso trazer um vídeo sobre isso aqui para vocês. Trago meu antes e depois também. Então, assim, tive vários assuntos lá dentro, só que eu não sentia confortável a maternidade. E o emagrecimento tá fluindo, tá indo muito bem. Ainda fico meio que, às vezes, querendo parar, porque realmente o Instagram e o TikTok, eles estão um pouco, assim, meio difícil para trabalhar. Mas eu continuo. Não sei se eu continuarei criando conteúdo lá, porque o meu foco vai ser aqui. Vou criar mais conteúdos para cá, porque eu sou uma pessoa que gosta de falar muito. E o TikTok e o Instagram, ele te limita um pouco. Vídeos longos no Instagram, eles não têm uma entrega. O Reels, por mais que ele te dá essa opção de você criar um vídeo maior, ele também te fala que não vai ser entregue caso o seu vídeo passe de 3 minutos. E hoje, para falar 3 minutos, é rapidinho, você piscou lá, tem mais de 3 minutos o vídeo. Então, assim, falei, não quero falar sobre autismo, não quero falar sobre maternidade. E modéstia à parte, quem me conhece, eu sou sim uma boa mãe, tenho muito conteúdo para fazer sobre isso, e eu tenho uma maternidade solo, o que traz mais uma bagagem, dá para trazer um conteúdo bem mais denso, mas eu não senti mais essa necessidade. E os meus filhos estão crescendo, eles não querem mais aparecer. Eles não gostam mais, o meu mais velho de 9 anos, ele já não gosta mais de aparecer, não é todo dia que ele quer tirar foto. Então, se eu ficar refém das crianças para criar um vídeo, para fazer uma foto, vai chegar um tempo que eu vou ficar sem conteúdo. E para o meu filho, que é autista, eu senti muito invadindo o espaço dele quando eu trago muito dele para a rede social. Porque, querendo ou não, eu estou falando dele. O autismo é um espectro, mas a informação que eu estou trazendo é dele. São as vivências dele, não é do autismo no modo geral. E com o tempo fui pensando sobre isso, hoje ele desenvolveu, ele tá uma outra criança totalmente diferente da criança que eu comecei a criar conteúdo. Daria também uma ótima criação de conteúdo sobre a evolução dele, o que eu fiz para melhorar, o que eu fiz para mudar, o que eu fiz para ajudar ele, o que
o que a minha participação agregou na vida dele, o que eu poderia trazer para outras pessoas, poderia até criar um produto sobre isso, de tanta informação que eu tenho. Porque assim, eu fiz quase tudo sozinha e meu filho se desenvolveu muito. Mas eu senti isso, invadindo o espaço deles, ficando refém também de duas pessoinhas pequenas que ainda não tiveram essa vontade de fato querer aparecer. Posso mudar de ideia lá na frente? Posso, mas eu duvido muito. Talvez eu continue criando outro tipo de conteúdo, falando sobre outras coisas, mas a maternidade eu preferi não trazê-la como um assunto principal para minha rede social. Os meus filhos vão continuar aparecendo em fotos, vídeos, em memes, qualquer coisa que eu quiser trazer eles para a rede social, eu vou continuar trazendo, mas não como assunto principal na minha rede social. É tanto que eu mudei a minha bio, antes tinha lá a palavrinha maternidade, e hoje não, hoje eu tirei essa, por mais que eu tenha 2 filhos, tinha lá atípica, tinha maternidade solo, tinha tudo na minha bio. Tirei tudo, 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 tudo. Não quero mais ser vinculada só a isso, porque além da maternidade, nós também somos mulheres. Temos vivências, gostamos de algumas coisas, e às vezes trazer só a maternidade para dentro da nossa vida nos anula em outros assuntos que também somos boas. Nós temos uma profissão, então, independente da maternidade que você tem algo além da maternidade. É igual um relacionamento: existe você, existe o seu parceiro e existe vocês dois. Então, existe uma vida separada da maternidade, existe uma vida fora da maternidade. E eu não quero viver a maternidade para sempre, até porque meus filhos vão crescer. E quando eles crescerem, eu não tiver sido preparada para isso, eu não tiver me preparado para viver sem eles, para criar conteúdo sem eles. Então, assim, eu decidi não criar mais conteúdos, incluindo os meus filhos. 80% do meu conteúdo, alguns eles ainda entram na criação, mas eu decidi que em 2026 será diferente se eu continuar com a minha rede social lá, né, no Instagram, porque aqui no YouTube não tem necessidade de trazer eles tanto quanto eu levava para as outras redes sociais. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, esse tipo de conteúdo, já fica aqui comigo, já me segue, comenta, me fala como está sendo para você que é criadora de conteúdo e que é mãe, se vocês incluem os filhos na criação de conteúdo, se está sendo leve, se não está sendo. Para mim não está sendo. Então, por isso eu decidi não continuar incluindo os meus filhos na criação de conteúdo. Então, já me segue que nos próximos vídeos tem atualização desse assunto ou talvez de um outro que eu ainda estou pensando em trazer para vocês.